Então, oitiva da testemunha Wexley Batista da Silva. Sim, Wexley. Só me confirma o seu nome completo, por favor? Wexley Batista da Silva. O senhor é cabo da Polícia Militar. Cabo, o senhor tem alguma relação de parentesco, de amizade ou de inimizade com Igor Pereira Souza? Negativo. O senhor vai ser ouvido com seus testemunhos, sei que o senhor sabe disso, meu testemunho de negação de falar a verdade, estou querendo responder pelo crime de falso testemunho, ok? Ok. Eu passo a palavra ao Marcelo para começar a fazer os perguntas, tá? Bom dia, Cabo. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Cabo, o senhor foi condutor do flagrante da prisão do Igor, ali, Pereira, para te homicídio, tem convite para o mais fácil acontecer no dia 29 de julho de 2024. Quando falou o teor dessa ocorrência? Então, nesse dia, eu não me encontrava de serviço. Após o fato lá, a guarnição entrou em contato com o comando, e a nossa pagando até então, ele acionou a gente para poder fazer o rastreamento com o intuito de encontrar o autor. Isso a gente fez, eu, o cabo fez isso pagando, carro caracterizado, particular. E a gente foi nos possíveis pontos que ele poderia estar. Não logramos êxito. E por volta, isso mais ou menos 11 horas da noite, não é uma hora, não. E por volta de 5 horas da manhã, que a gente voltou no local onde era próximo ao fato, né? E aproximadamente 100 metros, mais ou menos, a gente visualizou o autor e a gente fez a prisão. Nesse momento, o senhor, né, teve esse rastreamento, o comando que acionou, o senhor estava até de folga, né? Aí teve o rastreamento, tudo, o senhor encontrou com o autor próximo a cerca de 100 metros, né? Isso, eu estava entrando na casa. Entrando na casa. Na hora que o senhor conversou com ele, o que ele mencionou? O que ele falou ali naquele momento? Ele relatou que tinha. Perguntamos, né? Ele falou que tinha feito, cometido o homicídio. Perguntamos ele sobre a arma e ele levou a gente até o local. Pegou a faca utilizada no crime, né? E ele chegou a mencionar o porquê que ele cometeu o crime, o motivo, o contexto, o que ocasionou naquele momento ali? Falou sim, ele falou que viu a então namorada dele, né? Que estava com outra pessoa, aos beijos. Nisso, ele foi na casa da mãe dessa até então namorada e relatou o fato que ele tinha visto. De acordo com ele, ela respondeu, falou para ele não larga isso para lá, para não fazer nada. Ele voltou para cá, de acordo com ele. E ele chegou a mencionar, que aqui no depoimento mencionou lá na polícia, falando que ele falou assim, que segundo o autor, o motivo do crime seria porque a vítima estaria talaricando a sua namorada, Andressa. Confirma? Isso, mais ou menos isso. Ele falou que é aos beijos, eu lembro. Entendi. Foi nesse contexto, então. Ele chegou a mencionar com o senhor naquele momento lá, e depois ele fala algumas coisas que eu queria que o senhor esclarecesse. Ele mencionou que a vítima estivesse com uma arma? Não. Momento nenhum. Não. Ele apresentou algum tipo de arrependimento ou resistência para mostrar ao senhor o local que estava a arma lá enterrada, não? Não. Ele estava tranquilo? Estava tranquilo. A arma ainda estava suja de sangue? Estava. Entendi. O senhor chegou a ter contato também com a Andressa, com a Neuza, que é a mãe dela, com o Nilson? Não. Foi só no quarto mesmo que a gente pegou, né? A gente se trouxe para a delegacia. É nesse momento que o senhor deslocou. Me parece que primeiro foi na delegacia de Quintópolis e depois veio para São Francisco, correto? Não, lá só o quartel militar. Só no quartel? Para civil. Entendi. Nesse momento, olha o que eu vou ler aqui, deixa eu peço com o FIP, gente. Vou ler agora o histórico da ocorrência. Que foram acionados via sala de operações, dando conta que o indivíduo teria sido esfaqueado no endereço escrito S. E compareceram ao local, onde depararam com a vítima, Cleomar Alves Nogueira, caído ao solo, bastante ensanguentado,
porém ainda respirando, e nas proximidades se encontrava a testemunha Nilson Francisco da Rocha, que de imediato foi acionado por essa GURB-PM, a equipe do SAMU, bem como se identificaram, e a equipe médica do posto de saúde local acerca da situação da vítima, a fim de que fosse providenciado todos os cuidados necessários para agilizar o atendimento e receberem a vítima na tentativa de salvá-la. Que após a chegada da equipe do SAMU no local da ocorrência, esta prestou os primeiros socorros à vítima, encaminhando ao posto de saúde local, onde foi socorrida pelo médico de plantão, Dr. Fernando Ferreira. Contudo, mesmo com todo o esforço da equipe médica, o Dr. Fernando informou que o Sr. Clomar veio a óbito. Que, em contato com a testemunha Nilson Francisco da Rocha, esse informou que estava na residência da genitora da testemunha Neuza Aparecida Souza Araújo, juntamente com a vítima e com o autor Igor Pereira de Souza, além de Andressa de Souza Araújo, que é namorada do autor e filha de Neuza. Que Nilson Francisco da Rocha informou que a vítima, Cleomar e Andressa estariam trocando carícias íntimas, o que teria provocado ciúmes no autor, tendo Igor deixado a residência, e pouco tempo depois, a vítima também teria deixado a residência. E ainda segundo o senhor Nilson, quando saiu da residência da genitora de Neuza, ao andar poucos metros, deparou com a vítima caída ao solo, desacordada e bastante ensangrentada. Questionado, o senhor Nilson afirma que não presenciou as agressões contra Cleomar. E ao questionar a senhora Nilson, que é mãe de Andressa, ela confirmou a versão de Nilson. E acrescentou ainda que todos os envolvidos faziam uso de bebida alcoólica na residência da genitora, com exceção do autor Igor, que não bebia. Que em determinado momento, Nilson se encontrava na cozinha da residência e o autor teria se aproximado dela e dito que viu a vítima pegar nas partes íntimas de sua namorada Andressa e que viu ainda os dois se beijando. Momento em que, segundo Neuza, ela teria aconselhado o autor a deixar isso para lá, tendo o autor deixado o local logo após. E ainda, segundo a testemunha Neuza, quando saiu para frente da residência, deparou com o autor Igor com as mãos sujas de sangue e sua filha caída ao solo, escoriações no joelho. E o autor Igor proferindo xingamentos contra a sua filha, chamando de vagabunda. Que Andressa relata que não viu o autor desferindo os golpes contra a vítima. Relata ainda que as lesões que apresenta teria sido uma briga que se envolveu antes desse fato e ela foi encaminhada ao posto de saúde local, sendo atendida pelo médico Dr. Fernando Ferreira. Foi realizado um intenso rastreamento no intuito de localizar o autor em todos os possíveis locais onde ele poderia se encontrar, inclusive na sua residência, contudo, sem êxito. Porém, posteriormente, a GURB-PM voltou à residência do autor no momento em que se deparou com o mesmo nas proximidades, sendo então dada voz de prisão flagrante, no qual confessou a prática do crime, indicando ainda o local onde se encontrava a faca utilizada, sendo essa apreendida no quintal da residência de sua avó, que fica próximo ao local do crime. E ainda segundo o autor, o motivo do crime seria que a vítima estaria talaricando a sua namorada Andressa, tendo ele confirmado a versão apresentada pelas testemunhas do fato. Cabe ressaltar que durante o atendimento aqui do SAMU, a Andressa de Souza Araújo se encontrava bastante exaltada e com visíveis sinais de embriaguez, passou a desacatar a guarnição policial com palavras de baixo calão, bem como a atrapalhar e a perturbar o trabalho da equipe do SAMU. O senhor confirma essas declarações? Confirmo que eu tive conhecimento. Essas outras informações... Eu não estava no momento. O senhor chegou posteriormente, gosta de esclarecer, e depois que foram realizadas essas buscas, aí ele falou para o senhor especificamente que no carro, né? Falou e ainda disse que era porque a vítima, essa questão do talaricano, né? Isso aí falou para o senhor. Isso. Entendi. O senhor já conhecia a vítima, o acusado, de alguma outra ocorrência especial? Não, a vítima não conhecia o acusado anteriormente. O senhor conhecia ele? Eu já vi, já tinha visto. Já tinha visto, né? O senhor sabe se já deu facada em outra pessoa? Tive conhecimento que ele teve uma tentativa antes. Tentativa? O senhor sabe que a vítima dessa tentativa tinha 14 anos de idade? Não recordo. Não? O senhor tem algum outro conhecimento, algum outro envolvimento dele em algum crime? Não. Ainda que quanto menor? Não.
Tem mais alguma coisa, Cabo, que eu não tenha perguntado ao senhor, que o senhor gostaria de acrescentar? Não, foi o fato que eu relatei, né? Que eu fui acionado, poder fazer, para procurar, né? Encontrando, aí a gente levou a empresa para o quartel, foi em casa e tive que parar para poder conduzir. Porque a outra equipe que participou do atendimento, eles estavam em serviço desde o dia anterior, então para ia ser cansativo, mudou para outra versão. Fui eu que conduzi até a delegacia. Entendi. E ele estava sóbrio nesse momento lá também, né? Estava, Bem de acordo com ele, eu não tinha bebido no dia. entendi. Eu agradeço, senhor, Cabo, o ex-Batista, e não tem mais perguntas, não. Obrigado. Francisco, por favor. Mas, bom dia, tudo bem? Bom dia. No momento que tem lá o depoimento lá na fase policial da Andressa, o senhor estava presente nesse momento? Não estava não. Nesse momento, No atendimento lá, eu não me encontrava. esse relato que ela estava operada, que ela estava. Pois eu tive conhecimento disso, né? Os militares falou para mim, lá no quartel. Mas eu não estava presente na hora, não. Ela estava tão horrorizada que ela chegou até mesmo a palavras baixalão contra. Então, isso foi, de acordo com os militares, foi na hora do atendimento. Eu vim logo depois. É tanto que quando foi acionado, eu não fui até o local que aconteceu. A gente já saiu do carro do comandante até então, para a gente fazer o rastreamento. O senhor, ou a equipe, chegaram a fazer uma busca no local de armas, sei lá. Eu não, nesse caso, eu não sei, porque a gente foi depois. Quando a gente perguntou para ele, depois que a gente fez a prisão, perguntou ele, levou a gente até a que está na casa, no quintal lá do casa, na casa da Rony. No local mais No do, nosso plano. no local mais do crime, o senhor não foi, não. Não. Sabe se quem conduziu chegou a fazer essa busca lá nesse local ou não? Tá indo o Wellington, o outro, creio que o Capiú. Mas chegaram a fazer alguma busca de parada? Não sei. Tem que falar. Muito obrigado. Mais por você. Obrigado, doutor Francisco. Algum jurado alguma pergunta para essa semana? Depois de encerrar a oitiva, o testemunho vai se levar passivo. Bom dia. Bom dia. Oitiva da testemunha Nilson Francisco da Rocha, CPF 012 851 296, dígito 28. Bom dia, senhor Nilson. Bom dia. Senhor Nilson, o senhor é parente, amigo ou inimigo de Igor Pereira de Souza? Não, nunca conheci ele. Só no dia desse fato. Entendi. O senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunho, tá? Testemunho tem obrigação de falar a verdade. Então, aqui o senhor não pode falar nenhuma mentira, nem se negar a dizer o que o senhor sabe, porque senão o senhor pode ser acusado pelo crime de falso testemunho, ok? Vou passar a palavra para o promotor de justiça e vai começar a fazer as perguntas. Marcelo. Bom dia, senhor Nilson. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bom? Nilson, esse processo aqui trata do dia que o Cleomar foi vítima de um homicídio, parte do réu ali, do Igor. Me conta, senhor, também como o senhor estaria ali naquele contexto. O que aconteceu nesse? Nós estava lá, na casa da ex-sogra dele, E sogra dele, quem? o Do Cleomar, Cleomar. certo? Nós chegou, nós falhando, tranquilo na casa, nós... de boa, até então não vi nada de estranho, nada de errado. Aí nós ajeitou para ir embora, aí ele já tinha saído da minha frente um pouco. Quando eu cheguei na rua, já vi estar direto no chão. Já estava ensanguentada, todo machucado. O Cleomar. Sim. E o Igor? Ele, eu acho que já tinha saído um pouco antes dessa casa. Não tenho certeza que já tinha saído, se fosse lá na hora, mas não estava lá mais. Lá dentro, lá parece que estava tendo
né? Tava tendo bebida lá, Sim. e tudo, né? Uma espécie de farra, né? Isso. Para normalizar para nós. Lá dentro, a vítima, Cleomar, ele e a Andressa, eles estavam juntos, como é que estava a situação dos dois? Tava assim, até que eles até meio empanetados, coisa assim. Considera ele um tio dela, né? Estava bem próximo, assim. Ele estava dançando, Dançando, brincando com o outro. e o Igor também estava lá dentro, né? E como é que estava o comportamento do Igor lá dentro na hora que ele viu eles dançando? Chegou a beijar também? Como é que estava lá? Não, acho que já não cheguei a presenciar, não. Eu tava tranquilo, tava todo normal. Assim, Normal, né? Sim. Parece que o Igor não estava bebendo, não, né? Não, acho que não veio conseguindo nada também, não. O Igor, primeiro, aí beleza, aí estava lá dançando, aí lá dentro ele falou alguma coisa com o Cleomar, bateu boca com ele, xingou, ameaçou, mandou ele embora. Não que eu vi, acho que não. O senhor tenha visto? Não, Não. falou alguma coisa com o senhor? Não, não. Tá tranquilo. Estava tranquilo lá dentro, né? Mesmo vendo isso aí. Sim, conversando normal, acho que. Aí como é que é? Tava dançando uma música? O que que você estava Quando chegava a música, tava querendo dançar, ele dançou um pouco, não foi aquela dança assim também de Ah, mundo. não foi nada assim. Mas ele tava bem próximo, dançou, brincou com o outro. Teve o Cleomar e a Andressa. Sim. Vocês encontraram eles, parece que foi num bar, mercearia, né? E ela chamou o Cleomar para ir lá, como é que foi isso? Eu, na verdade, nem vi, porque eu não conhecia eles realmente. Então, eu estava dando uma volta na rua mesmo, uma cama. Entendi. Aí encontrou com ela e ele? Eu nem sei o que tem eles mesmo, não, mas eles encontraram. Mas estava dando uma volta na cidade. Entendi. Aí, beleza, chamou, foi para essa festa lá, bebeu. Assim, primeiro ele conta aqui a versão que, né, o que ele teria feito, mas lá em Juízo, depois que ele foi ouvido, ele falou que teve uma hora que o senhor e o Cleomar chamaram ele no canto e ele estava mostrando arma, teve isso lá. Não, Falaram que era perigoso. não teve isso, não. Porque no início ele fala bastante semelhante a isso que o senhor falou, mas lá no juízo, na primeira parte, ele fala isso. Teve isso? Não, Teve algum momento que vocês foram lá cheirar cocaína? não. Teve, não? Não. Ah, tá. Aí, beleza. Aí, na hora que o senhor já viu lá, parece que depois o senhor veio atrás dele depois que o senhor viu ele com a faca, ou não? Atrás dele, não. Eu fiquei desesperado na hora que eu vi ele para prestar socorro. Ele falou que a primeira vez eu vou ler o depoimento dele lá na delegacia. E aí eu queria que o senhor confirmasse se teve isso. Ele gritou para Nilson que ele estava apoiando coisa errada. E se ia vir para cima, estava errado. E se ia vir para cima também. Que falou que ia puxar ele também. Mas quando viu que ele estava tentando pular o portão, correu e pulou na casa do vizinho e saiu da casa para ficar oculto. Ele falou isso, o senhor quer puxar o senhor também? Nós nem encontrou depois dessa cena mais, não. Aí o senhor ficou correr atrás dele. Na hora que eu vi o meu Nessa parte do muro lá, que ele fala assim, que ele teria até pro lado. eu fui até perto do muro. Aí ele falou lá na hora que ia puxar o senhor também, se o senhor viesse. Não cheguei a ver mais, não. Ele só veio correndo, acho que ele meio expor também. Mas se tiver para dar alguma coisa comigo, eu nem Não, né? Ele estava com a faca na mão? O senhor viu se ela estava entortada já? Na verdade, eu vi essa faca já foi na delegacia depois. No pronto-socorro, uma coisa assim, foi na delegacia. Entendi. Na hora mesmo eu vi, não. E assim, como que era o Cleomar, assim? O senhor já conhecia ele tem tempo? Já conhecia já tinha um tempo, pô. Ele era uma pessoa respeitosa? Como que era o Tranquilo comportamento? demais. Tranquilo? Da sociedade toda. Ele parece que ele era casado com a irmã da, né, Sim. da dona da casa lá, né? E depois ele constituiu família. E assim, a gente aqui não conhece ele, né? Eu filho com ela. Ele tem um filho? Quantos anos tem o filho dele? Não sei se foi na sétima, mas é um rapaz já bem final. Já é maior de idade? Sei lá, já Entendi. tá fácil. E ele era casado? O Cleomar? Cleomar. Não. Não? Não, não era solteiro, não. Já era solteiro, né? Então ele deixou esse filho, basicamente. Aí. E ele trabalhava onde? Ele trabalhava, acho que meio que fazenda, fazendo cerca de Mas arame. aqui na região, em outra cidade? Era tipo isso na região, fazendeiro ele faz cerca de Arapual. Entendi. Às vezes ele ia em firma, às vezes já foi em firma nessas firmas de plantio. Prefeitura lá, alguma coisa assim. Quando o senhor foi ouvido lá na polícia, falou o seguinte, aí eu quero que o senhor acompanhe me diga, foi isso mesmo, não foi? Que era amigo da vítima Cleomar e estavam juntos na casa da ex-sogra de Cleomar. E no local estava presente o declarante, a ex-sogra e a ex-cunhada de Cleomar, a senhora Andressa e Igor, que acrescentou que Cleomar namorou uma outra moça, filho de uma dessas mulheres que estava no local,
mas não se recorda o nome delas. Que na residência estava tendo uma farra, estava fazendo uso de álcool. E não sabe dizer que estava ou não fazendo uso de álcool. E não viu se Igor estava fazendo uso de álcool. E não sabe dizer precisamente o nome das pessoas que estavam lá, pois só conhecia mesmo Cleomar. E não conhecia Igor. E ele e Cleomar haviam chegado juntos no local por volta de uns 30 minutos antes do homicídio ocorrer, próximo da meia-noite. Que viu Cleomar e Andressa bem próximo, se abraçando, trocando carícias e dançando. Que não teve nada de estranho entre Igor e Cleomar dentro da residência. E pouco tempo depois, começou a se despedir do pessoal e quando saiu para a rua, já se deparou com Cleomar no chão, muito sangue. E Cleomar e Andressa haviam saído poucos instantes antes dele, mas não viu se os dois saíram juntos, que Igor também havia saído. E não se lembra se Andressa já estava próximo de Cleomar no solo, ou se ela chegou depois. Igor não estava mais no local, mas na hora imaginou que teria sido ele, pelo fato acontecido entre Cleomar e Andressa na residência. Que não presenciou as agressões, que Cleomar estava com vida ainda quando viu, mas estava muito ensanguentando, respirando pesado e não falou nada. Que Andressa estava desesperada no chão, gritando, chorando, e não reparou se perto do local havia as câmeras. O senhor confirma esse depoimento? Sim. Então, assim, eles estavam dançando, aí também teve. Como é que é isso? Carícia? Tipo assim, o que que é? Próximo, né? Tipo assim, um próximo do outro, abraçando, Abraçando, conversando. e o Igor lá tranquilo. Até então tá tranquilo, tá? Nada de apareceu, aconteceu uma cena dessa. Aí o senhor falou assim, que eu já imaginava que era ele, que podia ser ele, assim. É porque, pelo que aconteceu, a gente tava vendo que depois que eles eram tipo namorado, ele não tava mais ninguém lá. Entendi. Aí ele tinha acabado de sair também, parece, né? Eu nem tinha visto ele sair, aconteceu um pouco antes, não recordo a hora certinha que ele saiu. Você não vê se ele chamou a Andressa para ir embora, Não, não vi, ele tava. Todos os caras dele. continuou lá, né? E como é que é essa parte? Cleomar estava com vida. Como é que é esse negócio? Muito sanguentado e respirando pesado. O que que o senhor disse? Sei lá, que acho que a agonia tava. Tipo, respirando aquela. Respirando o próprio sangue? É tipo ofegante, pesado. E tinha buraco nele, assim. Não vi, na marca sangue tinha bastante, tá? A roupa dele estava toda chique, né? Mulher. Você sabe quantas facadas que ele tomou? No dia não mais foram 22 minutos. Foi 22, tem um laudo aqui. Eu agradeço, senhor. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que eu não tenha te perguntado? Tá tranquilo. Então, eu agradeço e não tem mais perguntas, não. Obrigado. Isso, vai falar. Nilson, bom dia. Bom dia. Tudo bem, senhor? Tudo jóia. O senhor está morando aqui em Chapada Gaúcha, né? Chapada Gaúcha. Que bom que você compareceu, Nilson. Bom, Como é que o senhor teve notícia aí sobre ele? eu acho que conversaram com minha mãe primeiro. Minha mãe falou que estava procurando aí, ter contato com o menino. Eles entraram em contato aí, tem essa audiência que eu assisti. Ah, tá. Foi com a família da Andressa? Não, Não? não. Tá. No dia lá que aconteceu os fatos, o senhor mais o Clemar estavam bebendo, né? Sim, nós tínhamos tava junto. Vocês estavam fazendo uso da bebida alcoólica. Estavam alcoolizados? Já estavam assim, já... Nós estávamos alegre, todo com. Nós tínhamos um tempo, nós estava andando. Tá. E a Andressa? Estava muito embriagada no dia? Eu acho que a gente deve também estar tomando, não sei se falar certo como grau de álcool dela, mas estava todo mundo animado, bebendo. Essas carícias que teve lá entre a Andressa e o Cleomar, ela foi de passar a mão? Tipo assim, acho que foi devido a ele é meio tarde. Então, às vezes estava, tipo, abraçava, conversava próximo, não sei se tem muito tempo que ele não via, não sei. Mas chegou a passar a mão meio para parte íntima? Não vi essa cena de passar, não. Mas estava abraçado, né, sei lá. Pegava um no outro, né? Tá. A Andressa tratava ele como tio, né? Mas era tipo, tipo, O Cleomar foi casado com a tia o dia dela. dela e considerava ele como tio, né?
Você falou que você ficou na casa e a Andressa e o Cleomar saíram primeiro? É que nós saímos, chamamos para sair junto, nós estávamos te despedindo. Ele saiu para despedir da turma lá de dentro, a sogra dele, eu não tenho para despedir dela também. Então ficou um pouquinho, aconteceu, foi rápido. Nós saímos na rua, já tinha acontecido. Coisa de, sei lá, muito rápido mesmo. Quando ele despediu, que saiu, eu fui entrar para despedir. Quando eu cheguei na Uns rua, 10 minutos? foi isso nada. Demorou isso não para sair, não. Não? Demorou nada, foi rápido. Aí os dois, o Cleomar e a Andressa, saíram na rua primeiro. Pois é, acho que esse ano, não sei se ele já estava junto, mas saíram. Saíram para a rua, porque ele não estava no lote mais. Ele não estava lá no lote mais. Não, ela estava saindo, ela estava embora. Nós morávamos ali na roça próxima, na unidade vizinha. Ele era primo seu? Não, amigo dele. Nesse momento lá, você chegou a ver o Igor descer nas pacadas do Cleomar? Não, Não? não. Você chegou a ver o Igor lá fora depois? Eu acho que tem ele assistir próximo, não. Quando eu saí para fora, já estava, sei lá, não, tem meio escuro, gente. Mas que a gente vê a cena dessa, mas acho que correu. Ele foi até perto do portão aí. Você correu atrás dele? Eu fui até perto do portão para eu ficar, sei lá, desesperado. Aí eu voltei para chamar a ambulância, sei lá, polícia. Você chegou a correr atrás dele? Eu não lembro bem se eu cheguei a correr atrás dele. Não acho que não, eu estava acelerado a correr atrás do armado. Tá. O Cleomar no dia estava armado? Tava não. Tava não. Eu não lembro de andar armado, não. Você já viu o Cleomar armado alguma vez? Só com o canivete mesmo, na roça, na morgada do canivete. Ah, Aqui, não, não. não. Tava não. Até que você estava andando, tava. Sobre a questão do uso lá de cocaína, vocês chegaram a consumir lá na casa? Sei. Não. Só álcool mesmo, não tava. Droga não. Obrigado, ministro. Agradeço, doutor Francisco. Nilson, na audiência anterior, o Igor falou que o senhor e a vítima, né, o Cleomar, logo quando chegaram na casa, os senhores teriam comentado com ele que os senhores já teriam dado tiro e matado gente. Falou também que o senhor e o Cleomar apresentaram um revólver para ele e convidaram ele para consumir cocaína. Isso é verdade? Não. Algum dos senhores, o senhor ou a vítima, o Cleomar, estava armado com um revólver? Não. O senhor tem certeza que a vítima não estava com revólver? O Cleomar não estava com revólver? Bom, eu acredito que não. Pelo tempo que a gente estava junto, tinha visto, ele tinha falado alguma coisa, não era bem próximo. Eu acredito que não estava, não. Um jurado tem alguma pergunta? Não dou por encerrado o tiro. Agradeço a sua participação, só não estou dispensado, tá? Bom dia. Oitiva da testemunha Andressa de Souza, CPF 064-910-391, dígito 29. Bom dia, Andressa. Bom dia. A senhora tem algum problema em falar na presença do Igor? Não, Não? não. A senhora era namorada do Igor, né? Sim. Tem alguma relação de parentesco com ele? Como assim? A senhora não é parente dele, né? Não. A senhora tem alguma relação de inimizade com ele? Não, também Não? não. A senhora vai prestar seu depoimento aqui como testemunha, tá? O testemunha tem obrigação de falar a verdade. Sim. A senhora não pode mentir e nem se negar a dizer o que a senhora sabe, senão a senhora pode ser acusada por crime de falso testemunho, tá? Certo. Passar a palavra para o doutor de Justiça, vai começar a fazer as perguntas. Bem, Bom dia, senhora Andressa, tudo bem? tudo bom dia. Andressa, a senhora namorava o Igor tinha quanto tempo? Era, acho que uma semana ia fazer umas 3 semanas. Umas 3 semanas? A senhora conheceu ele lá mesmo? Sim, na casa da avó dele, que a minha avó, muito amiga da avó dele, né? Dos anos, desde quando elas eram bolsa, né? Aí o avô estava lá e eu ia mais lá. Eu passei a conhecer ele lá na casa da avó dele. Entendi. Na outra audiência que teve, aquela primeira, que a senhora veio também,
A senhora teria falado que ele é mais novo, pessoal. Como é que é a diferença de idade, assim? Ele é mais novo, ele tem 21 anos e eu tinha 28, né? Fiz 29 agora. Aí a senhora também comentou, eu queria que a senhora esclarecesse aqui, que nesse curto período, né, a senhora já estava dando conselhos, ele, por quê? Explica para nós aqui, o que que... Não, porque o Igor, ele tinha, assim, a fama do povo. O povo falava, né, que ele usava droga, né? Mas era mais sobre isso mesmo. E eu dava conselho para ele, até no momento quando assim, nós se conhecemos. O Igor nem cigarro normal ele não usava. Não, não, tranquilo. Entendeu? Só eu tomava uma cerveja, né? E ele sempre foi tranquilo, né? Aí a senhora dava conselho para não usar drogas, Não, as pessoas que falavam, como que é? Não, as pessoas falavam isso para mim, né? Que ele tinha essa fama. Aí eu ficava preocupada. Aí eu falei, "Ih, você é viciado?" Aí eu fui ver, no decorrer do tempo, não, Entendi. tranquilo. Aí também a senhora mencionou também que teria dado umas dicas sobre o relacionamento, que, por exemplo, se as pessoas terminassem, cada um deveria seguir. Como foi essa parte? É porque eu cheguei a falar isso comigo, porque eu tinha medo de passar pelo mesmo processo que eu já passei, né? Passado, eu vivi com uma pessoa 8 anos, né? Expliquei para ele como é que foi, né? Ele não foi fiel a mim e aí nós separou. Então, eu acho assim, que cada um, né? Ele me fez isso, ele me feriu. Eu podia muito bem, tipo, bater nele, né? Fazer outra coisa. Não, eu preferi deixar ele seguir a vida dele. Cheguei até a dar uns murros nele, né? Mas preferi que ele seguisse a vida dele e eu segui a minha, né? Então a senhora já orientava ele que se, por exemplo, se o relacionamento algum dia não der certo, cada um seguiria seu rumo e viveria em paz, né? Isso. A senhora sentia algum tipo de maturidade dele, pela idade? Não, até que não. Sempre foi sincero, mentira, coisa assim, mentir, usar droga, sair sem fazer outras coisas. Não. O tempo todo comigo, o tempo todo. Entendi. A senhora sabe que ele já teve um outro episódio que ele deu uma facada numa pessoa também, de 14 anos? Fiquei sabendo disso. Essa pessoa é lá de Pitópolis também? Eu não conheço, eu imagino que sim. Mas a senhora ficou sabendo antes ou depois de relacionar com ele? Foi até. Não, foi antes mesmo. A senhora chegou a conversar sobre isso com ele? Cheguei sim. E o que que ele falou para a senhora? Não, eu já sabia, eu só falava assim, ó, o que aconteceu, tipo, se mora, eu não sabia, né, porque eu não conheço ninguém, quase ninguém no Tópolis. Eu só falei assim, olha, isso já aconteceu, né? Você tem que tirar isso da sua mente, se caso você estopar por isso, ele baixa a cabeça, ele passa para lá e você passa para cá. Entendi. Agora que eu entendi como que era o relacionamento da senhora, o que a senhora fez com ele, eu quero saber especificamente agora do dia dos fatos. Me parece que né, que estava tendo uma farra lá, né, desde cedo. O que que aconteceu dele? Me conta o dia todo. A partir do momento que começou essa festa. Fez, nós estávamos na casa da minha avó, né? Minha avó Joaquina. A E senhora ele- Joaquina? Isso, a minha avó, que a mãe dele, a avó dele também chama Joaquina. Aí nós estávamos lá, estava eu, ele, minha mãe, a minha filha e minha avó. Aí o dia todinho, só que só eu e a minha avó estava bebendo muito, né? Eu bebi aquela noite assim, porque eu estava com raiva, mas não era do Igor, era coisa familiar, coisa minha, entendeu? E eu comecei a beber demais, assim, sabe? E ele dando conselho, amor, para de beber, você está bebendo demais. Aí ele tá até chamando minha atenção, vamos para casa banhar para ver se eu ir para casa, entendeu? Aí eu falava bem assim, não, amigo, eu vou beber porque eu estou na casa da minha avó, eu estou num ambiente familiar, né? Então eu não vejo por quê. Eu, né? Eu vou beber, isso caso eu cair aqui, ninguém vai ver, né? Aí passei que fez meu dia em diante, nós almoçamos, aí comecei a beber, só comendo sobre nossa atração na carne, beber até, entendeu? Beberam muito, né? Aí, que horas que a senhora encontrou com a vítima? Olha, eu só fui saber, assim, no outro dia, porque eu tinha um WhatsApp dele, né? E Ele? do, Lá? não, isso. Aí parece que eu tinha ligado para ele, desse horário ficou marcado só a ligação. Parece que foi, se eu não me engano, o horário foi assim de 9 horas, que foi o horário que nós estávamos no bar. Essa hora eu tinha que ir no bar mais ele, né? E minha avó pediu para comprar cerveja, e ainda até eu percebi que eu estava ruim, né? Que eu não ia conseguir chegar até lá, né? Mas eu confiei A no senhora saiu da casa assim, já ruim, Já. foi lá nesse bar, foi nesse bairro. Até a hora que eu saí, eu lembro, a hora que eu saí de casa, minha avó me deu dinheiro, eu ainda falei, vó, não sei se eu vou conseguir, não. Ela vai, minha filha, o Igor tá com você. Você vai, minha filha. Aí ele pegou e veio mais eu. Só que eu fiquei pensando, vixe, se eu chegar lá,
Ou então até na rua mesmo, eu caí, o povo vai ver, porque ninguém sabia que eu bebia, entendeu? Aí eu ficava imaginando, era isso. Aí depois, quando retornou na casa da senhora, a senhora fala, Não, quando eu saí de casa, indo para o bar onde nós íamos comprar cerveja, eu não lembro, a hora que nós estávamos andando, tudo, não lembro. Quando nós chegamos no bar, eu tenho um pouquinho de lembrança, né? Eu cheguei no bar e avistei meu tio lembra, né? E eu olhei para ele assim, aí eu firmei o olho, assim, vi assim, meio assim, embaçado, assim, parece que, eu falei, não, acho que não é. Aí depois eu olhei de novo, falei assim, tio, é você? Aí parece que pelo movimento, acho que eu estava bem tomada, parece que ele fez um movimento assim com a cabeça, tipo assim, sou eu sim. Aí eu benção, aí eu peguei na mão dele. No que eu levei a mão para poder pedir benção para ele nunca foi me abraçar. E nessa hora ele me atracou. No que ele me atracou, ele parece que encostou a boca como fosse me dar um beijo, assim, bem chegado mesmo. Aí eu peguei e empurrei ele. Eu falei, não, eu falei, tio, meu namorado aqui. Aí eu ainda puxei ele, peguei na mão dele, vem aí, fica aqui. Feitiço, esse aqui é meu namorado. Mas parece assim que eu já tinha falado, eu não sei. Para mim foi uma sensação tipo assim, como se ele não quisesse assim, conversa com ele. Só que eu relevei, mesmo assim, entendeu? Ele ficou meio assim, eu falei, moço, fica aqui perto, porque o bar tava. Para mim tava cheio de gente, não sei se é porque eu tava bem tomada, né? Aí fica aqui perto de mim, ele ficou. Mas eu, entendeu? Aí já para ir embora, já eu não lembro quase nada, assim, poucas coisas, né? vamos ainda que seja esse lapso, o que que a senhora lembra depois? Quando, não sei se foi quando nós chegou, eu lembro que eu estava não estava chorando muito, eu só estava chorando e não estava conseguindo falar, só queria chorar. Aí depois eu já estava assim, num local tipo assim, escuro, né? Escuro e uma pessoa me puxando, uns dois pulsos assim, puxando para. Aí eu, quando eu firmei, eu olhei para a pessoa, aí eu tentando enxergar, aí daqui a pouco a pessoa começou a me abraçar, só que eu achei que era o único que estava me abraçando, entendeu? E eu firmei o olho. Quando eu firmei o olho, ele já tinha me atracado, me abraçado, e passando assim, a mão em mim, pensei, com uma força danada, entendeu? Me apertou nele, na verdade. E nisso ele pegou e mordeu. No que ele mordeu, ele ficou aqui, ó. Aí eu queria falar, tipo assim, solta, me solta, sai, que eu vi que era o tio, não era o mim, entendeu? Entendi. Aí isso foi dentro da casa? Fora? Não, foi fora. Foi fora. Entendi. Aí depois, as facadas em si, a senhora chegou a ver? Não, não cheguei. Nesse momento que teve as facadas em si, a senhora não lembra, Ah, né? Aí a senhora também foi lá no socorro, tomou até, me parece, né? Uma coisa que a senhora meio que. foi. Eu lembro um pouco também que eu estava num posto, tinha muita gente me segurando, chamando meu nome, Andressa, Andressa, bem longe, Andressa, sou eu. Aí, assim, Aí depois que a senhora foi lá, né, para a polícia, lá, parece que o Igor contou para a senhora o que aconteceu, né? O que que ele contou? comigo falou bem assim, eu, seu tio, eu matei mesmo, porque ele estava lá te beijando, te amassando, quase tirando sua roupa no meio da rua, e você não fez nada. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Igor, por que você fez isso? Porque até então eu estava como se fosse assim, eu já sou acostumada assim, beber, para embriagar mesmo, e lembrar de tudo isso. E esse dia foi uma coisa assim, tão. Aí eu falei, Igor, por que você faz isso? E eu comecei a chorar. E eu não estava entendendo por quê, entendeu? E aí nessa hora ele falou assim, matei mesmo. Ele falou também que a senhora estava gostando, parecia que a senhora estava gostando, parece. Porque eu acho que ele viu, foi tipo assim, porque eu comecei a chorar, falando para ele assim, tipo assim, coisando ele, você é um criminoso, por que você fez isso? Porque até então eu não tinha entendido por que começou aquilo, entendeu? Minha cabeça estava muito bagunçada, então o Tancão foi para dar o depoimento na segunda-feira, o próprio escrivão viu que eu não estava bem, eu estava vomitando, eu estava vendo Aí ele falava que a senhora estava gostando, por isso que ele tinha matado mesmo, né? Foi nesse sentido. Não, tipo assim, ele viu, acho que não sei como é que foi, acho que ele assustou de ver o meu próprio time me agarrando daquele jeito, porque ele me agarrava e eu tava com uma blusa, ela é tipo assim, de rendinha e um short folgado, e ele tava quase tirando minha roupa mesmo, porque é como se fosse acontecer ali, entendeu? E lá dentro a senhora lembra que você estava dançando? Não sei se a senhora antiga, a senhora amiga. Eu lembro pouca coisa, eu dançando, mas assim, dançando, pra mim, eu acho que eu tava só, não sei. E a mãe da senhora mencionou se a avó, se o Igor teria conversado também com elas, lá no momento dos fatos, teria falado alguma coisa. Você quer dizer quem é a poder da minha? A da senhora, né? As pessoas que estavam lá no momento. Não, tá aqui não. Se ele teria ido lá e falado com elas, que tinha visto uma cena e depois. Ah, tá, sim, ela falou mesmo.
E ele chegou lá agoniado, que você não tá vendo, você não viu, sogra, o que que ele tá fazendo com ela? Diz que ele ficou cansado, só que minha mãe falou assim, não, Igor, deixa, porque até então acho que ela não tinha percebido que era isso que ele viu, né? Ela só pensou que era uma coisa, conversando, sei lá. Só que ela falou assim, não, Igor, já tá tarde, deixa isso pra lá, você vai ver, Andressa, amanhã ela vai ficar com tanta vergonha que não vai saber onde colocar a cara, larga isso de mão. Minha mãe, não, tipo assim, não pensou que não chegou a ter esse limite, ela só falou assim, pronto, né? Entendi. Aí então ele foi lá e ele pegou essa facão dele, sabe? Não. Até então, na hora não, mas depois eu fiquei sabendo que essa faca parece que era da casa da avó dele. Até ele foi lá. É perto, qual que é a distância lá? É porque nem sei disso, mas é perto. Acho que a casa da avó dele é aqui, a da minha avó já fica assim, entendeu? Sim. Entendi. E aí, nesse momento lá que ele falou matou mesmo, ele estava arrependido, ou estava assim, matou mesmo, aparentemente. Ele falou, mas assim, não arrependido pelo seguinte, porque para ele ali naquele momento, eu acho que ele pensou que eu estava defendendo, né? Tipo assim, gostando, vamos dizer assim. Aí, só que não era isso, é porque eu não tinha entendido o que Ah, tá. estava Então, o que motivou ele, principalmente, foi o fato dele achar que a senhora estava gostando. isso, naquele momento. Naquele momento, Que eu fiquei brigando, moço, por que você fez isso? Nós começamos a bater boca, né? Aí eu não estava entendendo nada, para mim foi por causa de uma coisinha assim, sabe? A senhora considera que o que motivou esse crime, né? Esse fato da senhora eventualmente estar gostando ou não? Isso vai ao encontro daquela conversa que a senhora já tinha tido com ele antes, que ele deveria relevar e seguir a vida? Não entendi. Por exemplo, a senhora já tinha conversado com ele, se eventualmente a pessoa terminasse ou até traísse, né? Que a senhora teve até uma experiência anterior, que cada um deveria seguir sua vida. Sim, A senhora verdade. entende Só que foi que nesse sentido? porque, tipo assim, na hora, eu até conversei com ele quando nós chegamos na delegacia, eu fui até o carro, conversei com ele. O cara tava te pegando nas suas partes íntimas, já tirando sua roupa, entendeu? E outra coisa, eu imagino assim, não que eu tô falando que ele fez certo, né? Nunca é certo a gente tirar a vida do próximo, né, certo? Mas eu penso assim, se mesmo que ele não tivesse feito aquilo ali, ele teria tirado minha roupa no meio da rua e o negócio ficava mais feio ainda, porque, tipo, vamos dizer, tipo assim, que ele estava aproveitando do momento que eu estava muito Ele bêbada. já tinha assediado a senhora anteriormente. Não, e por incrível que pareça é isso, porque, ó, ele tinha meu Facebook, WhatsApp, o WhatsApp deixa eu ver aqui. O Facebook eu já tinha, foi eu ter o WhatsApp há pouco tempo. Que eu estava querendo apresentar uma amiga para ele, né? Aí ele não falava assim nada de chegar em mim. Oh, Andressa, eu tive solteira o ano passado, no começo do ano passado, eu vim morar aqui. Eu tive sozinha, fiquei sozinha acho que uns 3 meses, 4, né? Aí eu fiquei com uma pessoa aí, e só que ele, né, entendeu? Todo momento, mas nunca falava nada. Mas ele mandava recado. Mas eu relevava. Eu falei, não, acho que é mentira, isso é conversa. Né? Meu tio não vai fazer isso. Ele sabe que ele é meu tio, né? Ele não pode fazer uma coisa dessa. Eu pensava que Recado, por exemplo, querendo ficar com a senhora nesse sentido? tipo assim, é como se eu já soubesse, entendeu? Ele saía falando assim, não, eu vou assumir ela e a filha dela. A senhora tem uma filha? Eu tenho uma filha. Aí, lá no momento que a senhora conversou com o Igor, ele chegou a mencionar, ou a senhora viu alguma arma no local? Não, não. Não tinha arma no Não, local. não, não, isso não. Isso aí é mentira dele, né? É mentira. Você fala comigo, né? Não, o Cleomar estava com arma lá no momento, Não sei dizer. mas a senhora não viu arma nenhuma, né? Não, se teve, eu não lembro também. Entendi. Eu vou ler aqui, André, esse depoimento que a senhora deu na polícia, na íntegra, até que ela acompanha, por gentileza, me diz foi isso. Que estava bebendo desde umas 11 horas da manhã na casa da avó Joaquim. E durante a tarde estava ela e a declarante, sua mãe Nilza, sua filha Agatha, Igor e sua avó Joaquim. E namora Igor há 3 semanas. E já à noite, não se lembrando o horário, foi com Igor até o bar buscar mais cerveja. Nesse bar encontrou o tio Cleomar e o amigo dele, o Nilson, e o chamou para ir até a casa da avó para que a visse. Visse a avó, né? Nesse tipo. Boa sorte. Bota só um pouquinho. Que nesse bar encontrou o tio Cleomar, o amigo dele, Nilson, e o chamou para ir à casa da avó para que a visse.
Nesse momento de chamar, eu não lembro muito bem, mas se eu chamei, foi o meu tio, mas porque eu não conheci o Léo, nunca tinha, foi a primeira vez que eu fui ver o Léo, foi no dia, né? E Cleomar pagou uma caixinha de cerveja e disse que ia até a casa. Que voltou para casa sozinho com o Igor. E pouco tempo depois de chegar na casa, ligou para Cleomar para perguntar cadê ele. E nem se lembra se ele atendeu a ligação, mas pouco tempo depois ele chegou com a amigo. Que Igor não estava bebendo e não bebeu em momento nenhum. Que não sei dizer o que aconteceu direito depois. E eles chegaram porque eu estava muito bêbada. E me disseram que meu tio Cleomar deu em que a gente se beijou, mas eu mesmo não lembro de nada disso. Que nem se lembra se Igor chegou a reclamar com ela e não se recorda a hora que foi embora. Que bebeu muita cerveja, não sabendo dizer quanto, que passou os limites, que não se recorda de ficar na porta conversando com Clomar e Nilson. Estava fora de si e de repente já se viu próximo ao tio Clomar no chão caído na rua. Nem se lembra de ter visto sangue e acha que ele estava de bruxo. Que gritou que o tio dela tinha caído de moto. Estava vendo tudo escuro. E acha que, por estar muito alcoolizado, entendeu que a situação de forma errada, achando que Cleomar tinha se acidentado dama dos plebes. É isso que você Sim, falando. sim. E nem sabe como foi parar lá. E não sabe dizer como aconteceu. E não se recorda de ter visto o Igor perto nesse momento. E até ficou gritando, procurando para ele ajudar a pegar o tio Cleomar no chão, pois então acreditava ser acidente. Que alguém falou para mim. Você sabe que não foi isso. Foi seu namoradinho que fez isso. A senhora lembra que falou isso para a senhora? Parece que foi um dos policiais, não sei dizer muito bem, não falo nada. Perguntada se viu Igor dando as facadas no Cleomar, respondeu: eu estava muito transtornada pela quantidade de álcool que eu tinha ingerido. E pode até ter visto o momento das facadas, mas realmente não pode afirmar que estava presente no momento, nem que não estava, pois estava completamente tonta, bêbada e enxergando tudo preto. E caiu no chão em algum momento, machucou os joelhos, boca, cotovelo, mas nem se recorda do momento da queda. E de forma alguma se recorda de ter visto o Igor perto de Clomar caído. E não se lembra de ter visto o Igor perto da casa depois do fato, com a faca e sangue nas mãos. Que depois, quando se situou um pouco, percebeu que a polícia a pegou e colocou dentro da viatura. E tentou falar com eles que conhecia a pessoa no chão. E eles começaram a falar que ela estava bêbada que não se recorda de xingar e desacatar os policiais, que nunca teve nada contigo anteriormente, sempre o respeitou e ele respeitava ela, que foi tudo devido à cachaça. Só confirma esse depoimento? O senhor Andressa, então, parte do Ministério Público não tem mais perguntas e agradeço. Vocês. Oi? Doutor Cícero, Ah, tá, entendi. Andressa, bom dia, tudo bem? No dia, tem relatos que a senhora acabou machucando, né? Sim, eu caí. Você sabe como foi que a senhora machucou? Eu imagino que foi na hora que eu consegui, que ele me soltou. No que ele me soltou, na hora que ele estava me beijando, eu lembro que eu saí correndo. Isso. Aí minha mãe pegou e falou que na hora que eu vinha correndo demais, disse que eu peguei e falei, não, mãe, eu vou banhar. Eu tenho que banhar, porque uma toalha aqui, peguei uma toalha que nem era minha, até da minha avó. Eu vou banhar. Minha mãe, Andressa, uma hora dessas que eu tornei sair correndo. No que eu saí correndo, já deu um tropicão, fiquei lá. Pedaço, aí machuquei todinho. O joelho, o cotovelo. Então, você teria se machucado quando você desvencilhou do Cleomar. Isso. Tá certo. Era somente isso mesmo, Andressa. Muito obrigado, viu? Sem mais perguntas. O jurado está no pergunta. Vou encerrar o tipo de testemunho, só para dispensar, tá? Obrigado. Oitiva da testemunha Neuza Aparecida de Souza Araújo, registro geral 2.405.711, CPF 006-010-386, registro 8.000. Bom dia. Bom dia.
Vanilson, a senhora tem alguma relação de parentesco, de amizade, ou de inimizade? O Igor Pereira de Souza? É um parentesco. Entendi. A senhora vai ser ouvida aqui na condição de testemunha, tá? Isso também tem obrigação de falar a verdade. Então, aqui a senhora não pode mentir, nem se negar a dizer que a senhora sabe sobre o risco de responder pelo crime de falso testemunho, ok? Ok. Vou passar a palavra para o doutor Justiça, que vai começar a fazer as perguntas. Bom dia, senhora Neuza, tudo bem? A senhora é mãe da Andressa, né? A senhora já antecipou do doutor, né? Sim. Tinha quanto tempo que ela estava namorando com o Igor? Mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês? E como que é esse relacionamento? Tranquilo? Conturbado? Tranquilo. Tranquilo? Era tranquilo. E no dia dos fatos, o que aconteceu lá? Parece que estava tendo. Vocês estavam consumindo cerveja lá, o que aconteceu? Tava bebendo, né? Começou que hora? Me conta mais detalhes sobre o dia. Bom, na hora que começou foi, na verdade, foi à tarde, né? Só que à noite a gente foi comprar mais cerveja, né? Na verdade. Entendi. Aí estava aqui nessa primeira parte, tá? Como eu entendi assim. Mais cedo era só eu, minha mãe e a minha filha, né? A mãe da senhora, qual que é o nome dela? É a Joaquim. Joaquim. Senhora, dona Joaquina, Isso, Andressa. Andressa. Entendi. Aí vocês estavam bebendo lá. É, Entendi. Aí, e a partir do momento que ela foi comprar a cerveja, aí o que aconteceu? Ela que foi a senhora? foi a minha filha, ela e o Igor. Foi ela e o Igor. Ela e o Igor foram comprar. Eles foram comprar onde? Lá perto? É perto, um bar é perto, não é longe não. Entendi. Aí eles voltaram sozinhos ou com mais alguém com ele? Como que foi essa parte? Bom, na hora que eles voltaram, são os dois sozinhos. E eles trouxeram a cerveja? Sério. Trouxeram. Sim. Aí, beleza. Aí depois que eles voltaram, ó, chegou mais alguém no local? Depois que voltaram, sim, chegou. Sim, chegou. Quem chegou? Meu ex-cunhado, né? E o colega dele estava com ele. O ex-cunhado da senhora é o Cleomar. Isso, Ele era Cleomar. casado com quem? Com a irmã da senhora? Minha irmã. Entendi. E como que foi? A partir do momento que eles chegaram lá? Foi bebendo, né? O Cleomar chegou bem tomado, né? E a minha filha já estava também. Tomada é ponto, né? É bom, já estava todo mundo já embriagado já. Entendi. Aí, nesse momento lá, o Cleomar e a Andressa, eles tiveram alguma proximidade? O que aconteceu? Estava porque minha mãe pediu para ligar o som, né? Ela também toma cerveja. Né? Ela gosta. Ela gosta de tomar, assim. Aí pediu para ligar o som, aí estava ouvindo música, dançando, todo mundo alegre. E no momento não tinha nada de anormal, né? Tava tudo boa. Entendi. Aí, nesse momento que ligou o som, tal, até a sua mãe pediu, aí o Cleomar e a Andressa dançaram, ficaram próximos, Ficaram, realmente, dançaram. ficaram. Como que eles estavam? Conta pra ele. Porque, tipo assim, ele sempre frequentava a casa da minha mãe, né? Aí ele dançou com ela, ele se respeitou ela no momento. Não, até lá na casa da minha mãe, não. Nenhum momento não E o Igor estava vendo isso. estava. O Igor, ele mostrou alguma insatisfação, um fato, falou alguma coisa para eles pararem com ela, que ela parou de beber, alguma coisa desse Fala, tipo. fala. O que que ele falou? Na verdade, já estava um pouco tarde, né? Aí ele chamou para ir para casa, né? Eles iam embora. Ele chamou a Andressa. Ele chamou a Andressa. Aí ela falou que ia beber mais. Foi ela Vai que ficar. falou que ia beber até amanhecer, E né? até amanhecer. Entendi. Aí nisso, o que que ele fez depois disso que ela falou? Aí ele pegou e foi embora. Tipo assim, ela falou assim, você vai, ele falou que ia para casa. Aí ela falou assim, então vai, que eu vou ficar aqui, vou beber até amanhecer. Entendi. Nesse momento lá dentro da casa, lá, tinha alguém usando droga, cocaína, com arma de fogo? Não, Não? não. Ninguém estava todo mundo de boa lá. Ninguém estava usando nada. Entendi. Ficou o tempo todo lá, tendo a Na festa. festa, brincando, conversando, né? Entendi. Então a arma não teve lá, né? Não. E como que era o Cleomar e a André já se conheciam, assim, porque parece que ela considera ele uma espécie de tio, né? Mesmo já tendo encerrado. Porque esse mesmo ter ele separado da minha mãe, ele sempre frequentou a casa da minha mãe, né? E considerava meus filhos tudo como um sobrinho, entendeu? E já te respeitou a Andressa em alguma outra oportunidade? Não, eu nunca vi, assim, motivo dele, não. Entendi. Aí, beleza. Depois teve esse momento lá, o Igor chamou ela para ir embora. Ele foi embora, o Igor?
O Igor foi embora. O Igor que saiu antes do clamar? Foi. Eles Entendi. ficaram, né? O parceiro do Menga, né? Então, Entendi. E aí? Aí parece que depois que o Igor saiu, depois ele volta e conversa alguma coisa com a senhora, né? O que que ele falou com a senhora? ele voltou e falou que eles, meu ex-cunhado, estava agarrando a minha filha lá fora. Tava agarrando o quê? Beijando? Eu tava puxando ela, né? Tava Entendi. assim, filmando Marcos com ela. E a senhora aconselhou ele alguma coisa? Falou algo? Eu falei, deixa, porque ela tá bebendo, né? Ele não vai falar nada hoje, não, deixa para depois. Conversar com ela depois? Conversa com ela depois. Aí, Ele depois. falou como que tava? Ele tava nervoso, estava tranquilo? Não, ele chegou tranquilo. Ele chegou falou, Ele parece que não estava bebendo, né? ele não tava bebendo. Ele tava sem beber esses dias. Aí chegou, conversou com a senhora, falou que ele estava se agarrando lá fora. É, A senhora aconselhou ele, não faz eu nada. falei, não, eu fiquei assim, sabe? Porque eu nunca vi motivo do Cleomar tratar minha filha com desrespeito, né? Aí, quando ele chegou falando que estava acontecendo isso lá fora, e eu fiquei assim, até um pouco assustada, né, com aquilo. Mas também não falei nada, não, porque ela também estava muito alterada, bebendo, né? Aí deixei, né? Falei pra ela. O Mar também bebeu muito. Bebeu bastante. Já Os chegou. dois estavam parecidos? Tá, Tomado? tudo, tá, Né? os dois. Entendi. Aí o Nilson estava lá também? Também. Estava tomado também? Também já chegaram, porque eles estavam bem desse bar. Quando a minha filha foi comprar a cerveja, né, lá, aí encontrou eles lá. Já estavam lá, né? Quando ela chegou lá, eles já estavam. Entendi. Aí depois, aí saiu de novo, né? O Igor, né? Depois que ele falou com a senhora, ele foi embora, saiu. Foi embora, saiu. E aí depois o que aconteceu? Na verdade, ele não chegou a sair. Quando ele chegou falando que estava acontecendo isso, ela chegou. Ela entrou, ele já estava lá falando comigo. Ah, tá. Então esse ponto é importante. Ela voltou nessa hora que ele estava conversando tranquilo com a senhora. Comigo, era. E nessa hora ela já estava com o joelho machucado. Não, ela caiu. Ela caiu na frente da senhora? Caiu na minha frente. Ah, tá. Então o momento que ela caiu foi nessa hora que estava conversando ela, a senhora e o Igor. Não, Estava lá no mesmo. Me explica essa parte. não, é assim. Quando ela saiu, que saiu para fora, que ele decidiu que ia embora, o Leomar, com o parceiro dele, ela seguiu eles até o portão. Eu fiquei, porque eu tenho a netinha, a filha dela, como ela estava embriagada, né? E a Ágata. E minha mãe também já bem tomada, né? E aí eu fiquei, e elas acompanhou eles, né? O portão, uma moto deles estava lá fora. Aí o Will já tinha ido para casa, né? Que ela falou, vai. Ele falou assim, não sou cadeia para prender ninguém. Vou mesmo, foi embora. Né? E aí ela, na hora que ela voltou, ela caiu lá na frente dessa, porque ela estava bem ruim já, né? Quando ela voltou, ela veio pegar como se fosse uma toalha para ir embora. Acho que na mente dela, ela ia para casa. Acho que entrou, largou eles lá fora, né? Não sei se eles chegaram embora, não sei como é que foi. Quando ela veio pegar essa toalha, foi na hora que o Ivo já estava lá, falando. Entendi. Já Nessa tava. hora que ele falou, tá pegando. Lá fora. Aí beleza, aí nisso ela ficou com a senhora. Ela caiu no chão. Ela caiu e ficou lá. Do jeito que ela caiu, ficou. Ficou. Aí pedindo ele para ajudar a levantar ela. Aí, me tira daqui, eu falei assim, ela tá tomada, deixa ela aí. Enquanto ela tá deitada, Nessa hora que a senhora pediu para ele ajudar, ele falou alguma coisa? Não, ele chegou para ela e ela pediu a mão para ele levantar. Ela deixou lá, falou assim, fica aí. Ele falou assim, me levanta. Ela botou a mão para ele levantar ela, né? Não, fica aí. Cadê o parceiro que tá com você? Só vagabunda. Ela falou assim para Aí ela. chamou ela de vagabunda na hora que ela estava no chão. No chão caído. Entendi. Aí nisso ele sai de novo. Aí ele saiu. Deixou ela lá gritando. Ela gritando, mãe, me pega aqui. Eu falei assim, fica aí. E ele saiu atrás. Quando eles voltaram, quando ele voltou, já tinha acontecido o fato lá. E aí, beleza, quando ele voltou, como que ele estava assim? Ele estava com a faca, estava sem a faca, estava Não, a muvuca foi tão grande que na hora que ele veio correndo, o parceiro do nega veio atrás dele e eu fui para fechar o portão. Na hora que eu ia, o portão era a cabeça caída no chão, que eu vi ela cair lá. E vem aquela muvuca toda no portão, ele empurrou e entrou, passou para dentro, que eu olhei na mão, o parceiro dele gritando. Ele atingiu o nega, ele furou, uma coisa assim, gritou, falando, furou o nega, que é o apelido. Nem é o Cleomar. É o Cleomar, é o apelido, né? Que a gente sempre conheceu como nega. Aí ele falou assim, ele furou, ele chamou a polícia, gritando no portão, o Igor já tá. Quando eu olhei na mão, tava a faca, toda suja de sangue, a mão dele. Aí minha mãe logo, todo mundo desespero, eu botei minha mão lá dentro.
E aí, dessa hora, eu não sei para mim para onde o Igor saiu. Né? Se ele foi pelo fundo, se ele voltou. Eu entrei e fui para dentro. Botei minha mãe para dentro e minha filha. Eu comecei logo a ficar nervosa quando eu vi aqui, sabe? Foi uma cena assim que Uma cena muito, forte. muito forte, porque a gente sempre considerava, né? Eu não tinha nada contra nenhum nem outro, porque né, ele era namorado da minha filha, o outro é meu ex-cunhado. E ele já teve algum problema com a irmã da senhora também? Foi tratada bem? Como que é? Então, eu nunca vi falar que ele tratou ela mal. Eu nunca vi falar que ele tratasse ela mal. Então ele era uma pessoa que, do ponto de vista da senhora, era uma pessoa decente. Era Trabalhava? trabalhar. Entendi. Aí depois a senhora chegou a conversar com o Igor, depois que ele chegou lá com a faca, cheio de sangue, ele falou alguma coisa com a senhora, o que ele tinha feito? Não, não falou. Foi nessa hora que, quando eu cheguei a ver aquilo, que eu não sabia então o que tinha acontecido, né? Quando o menino gritou, falando que ele tinha feito isso, né? E aí ele virou e falou: Você quer morrer também, parceiro? Foi na hora que o outro ia para dentro. Eu Ah, quando tá. ela assim, eu parei. Na hora que o outro é o Nilson, né? Isso. Ele virou pro Nilson e falou assim: Você quer morrer também, parceiro? É. E aí o que o Nilson fez? Sei, foi nessa hora que nós entrou para dentro. Eu e minha mãe puxei minha neta e entrei para dentro, larguei eles lá. Eu não sei se o Wilson saiu para ir chamar a polícia. Eu sei que nessa hora nós estamos com as portas. Deixei ele lá. E hora depois ele chegou o agente, né? Mas o Nilson lá tentar acalmar nós, minha mãe com a luz apagada, eu agarrada da minha mãe, todo mundo no desespero do que tinha acontecido. Entendi. Nessa... Senhora Neuza, eu vou ler o depoimento da senhora. Peço que a senhora acompanhe e me diga, por favor. Foi esse foi o depoimento que a senhora deu lá na delegacia. É ex-cunhada de Cleomar, que é mãe de Andressa, e estava na casa da sua genitora Joaquina. No local estavam presentes Igor Cleomar, o amigo de Cleomar, Andressa e Ágata, filha de Andressa, bem como a dona da residência São Joaquim. Estavam no local bebendo, fazendo churrasco, mas a declarante já havia bebido pouco menos de 3 latinhas de cerveja. Então a senhora já estava melhor. Eu tava. Que Igor e Andressa são namorados, que Andressa estava muito alcoolizada e ela e Cleomar dançaram juntos. Ficaram bem próximos. Isso tudo na frente de Igor. Que presenciou o Igor falando com a Andressa que queria ir embora, porque não estava gostando do que estava acontecendo. Que a Andressa falou com o Igor que iria ficar e beber até amanhecer. Que, diante disso, Igor foi embora e disse: Andressa quiser, fica aí com os marcos dela. Ela que fique, conforme se expressou. Que Igor não havia bebido nada alcoólico, nenhuma latinha, era muito paciente com a Andressa, sendo que ele havia chegado lá por volta de 14 horas e a Andressa já estava bebendo. E não se recorda a hora, mas à noite, Andressa e Igor foram pegar cerveja no bar. E nisso já voltaram com Cleomar e o amigo de Cleomar, que ficaram lá um tempo bebendo, pelo menos umas 2 horas. E esses dois estavam muito alcoolizados. E pouco tempo depois, Igor foi embora. A declarante pediu para que Cleomar e o amigo fossem embora por causa do horário. Não, você pediu para eles ir embora? Foram. Desliguei o som, aí eles foram embora. Entendi. Que Andressa acompanhou Cleomar e Nilson até o portão e eles ficaram lá na porta do. Que até deixou de trancar o portão, pois estava aguardando a Andressa retornar para dentro da residência. E quando saiu na rua, na intenção de fechar o portão, começou a ouvir uma gritaria e a Andressa estava gritando, muito transtornada, não estava alcoolizada, e aí caiu no corredor da casa, vindo a se machucar os joelhos e dente. Logo depois, Igor entrou com a faca e mãos sujas de sangue. Visualizou a faca na mão de Igor e as mãos todas ensanguentadas. Que o amigo de Cleomar estava correndo atrás de Igor e Igor disse a ele: Vem atrás de mim, não, senão vai ficar igual ao seu amigo. Isso. Aí eu entrei para dentro da casa assustada. Minha mãe gritou para eu fechar a porta, sendo que Igor e Andressa ficaram no quintal, conforme se expressa. E minha mãe, minha mãe e minha neta Ágata, ficamos trancados até a polícia chegar. Igor ficou no quintal da casa e não deixou ele entrar, mas não viu a hora que ele saiu. Que Andressa ficou no quintal e posteriormente na rua, fazendo escândalo. Que não sabe como se deu exatamente a dinâmica das facadas. Que acredita que Igor havia ficado em Tocaia esperando ainda que Cleomar, esperando. Que esclarece ainda que Cleomar já foi casado com sua irmã, Neucione, e tem um filho com ela, por isso ele frequentava a casa da família.
Verdade. Então, naquele momento, quando a senhora fala que imaginou que ele estava de tocaia, foi por causa desse contexto? Ele ter... Foi embora, né? Talvez ele ficou observando, né? Se a Andressa ia com eles para algum lugar, eu imagino, né? Não sei lá. Ciúmes, né, talvez. que motivou na visão da senhora foi esse, né? Senhora Neuza, por parte do Ministério Público, eu agradeço e não tem mais perguntas. Agradeço, doutor. Não tem dúvida, não. Agora o advogado vai perguntar para a senhora, tá? Pedir para a senhora tomar cuidado de manter o microfone perto, porque está sendo gravado. Os jurados conseguem escutar a senhora, mas aí a gravação não fica boa. Verdade. Vai? Francisco, com palavra. Bom dia, dona Neuza. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Ô, dona Neuza, a senhora sabia ou soube até mesmo depois que o NEM, o Cleomar, já tinha feito algumas investidas na Andressa? Sim, eu já tinha. Mas eu não acreditava, né? Porque, na verdade, ele sempre respeitou, né? Ela, né? Mas já tinha tido algumas investidas dele? Sim, já fiquei sabendo, sim. Quanto a Andressa machucada, então a senhora fala que foi na frente da senhora, que não teria sido nem o Cleomar, nem Tem um dos dois. nenhum dos dois. Ela Ela tropeçou tropeçou, caiu na área da. quando ela saiu correndo. Isso. Um pouquinho antes desse momento, a senhora fala que, tanto aqui quanto na delegacia, do depoimento, o Nilson e o Cleomar saíram juntos para fora da casa com a Andressa? Sim. E acompanharam junto. Foram juntos? Tá? Foi, ele saiu para fora e a Andressa acompanhou eles. O Nilson falou aqui que ele tinha ficado na casa que o Cleomar tinha saído primeiro. Não, eles estavam tão tomados que saiu todo mundo junto, porque eu pedi para desligar o som, né? Minha mãe veio à tarde, né? Uma hora daquela, o som estava alto, tá incomodando os vizinhos. Aí desligamos o som, aí minha mãe falou para ele, você ó, não é desconsiderando não, porque né, naquele horário, né? Esse Aí, horário já era o quê? eu imagino que ali já era mais de 2 horas da manhã. Não sei mais ou menos. Então, um outro momento, quando a senhora relata que viu o Nilson correndo atrás do Igor, né? Assim, ele chegou, já tinha acontecido o fato, né? Lá fora. Já tinha acontecido quando eles voltaram. Aí o Nilson saiu correndo atrás do... Eles chegaram junto, não sei se estava correndo atrás ou não, chegaram junto no portão, porque eu fui para trancar o portão, quando ela estava caída no chão, não tinha mais ninguém ali, ninguém tinha saído, né? Ela caída, já tinha saído, já tinha ido embora. Ela caída no chão, quando foi chegando para trancar o portão, foi uma coisa assim muito rápida. Quando na hora que vem de lá para cá, aquele burrice no portão. Aí vinha chegando tudo. Né? O Igor entrou, logo passou para dentro, o Gramar não, o Nilson, né? Entrou também, mas não chegou a entrar, não. Ele ficou só no portão, o outro empurrando para fora. O que foi, parceiro? Aí quando ele falou assim, não, chama a polícia que ele já tá. Ele pediu o Nenga. Aí que é a polícia. eles ficaram... Aí quando ele na mão foi. Não, ele voltou para trás e eu. Quando eu olhei assim na mão dele, assim, tava a faca e a mão dele. E eu só larguei o portão, larguei tudo. Aí peguei e chamei minha mãe para dentro, minha filha, minha neta. E a Andressa ficou caída lá, mas. Quanto a essa questão da tocaia, a senhora viu o Igor de tocaia? Não, isso aí eu não cheguei a ver, né? Porque pode ser que ele tenha ficado lá, não sei. Pode ser, Pode né? ser, pode ser, eu não sei. Não, suposição. Aí que eu estava lá dentro, eu vi que passou na rua, né? Tá, muito obrigado. Eu agradeço a senhora. Excelência, eu gostaria de pedir a prisão em flagrante do Nilson. Ele mentiu aqui perante esse tribunal, falando que não ouviu o Igor, em momento algum, que ele viu que já tinha acontecido, que ele não correu atrás. E ele prestou um falso testemunho aqui perante o tribunal e os jurados. Tem que mais perguntas que só sei. Doutor, ele admitiu que ele tinha bebido. Isso aí tem que ser levado em consideração. O jurado tem alguma pergunta? Estou encerrada a sua tira, só para dispensar, tá? E que é o datório acusado Igor Pereira de Souza. Bom dia, senhor Igor. Bom dia. Nós vamos iniciar nosso interrogatório. Inicialmente, eu gostaria que o senhor confirmasse que o senhor conversou reservadamente com o doutor Francisco agora. Ok. O senhor conversou com ele? Ok. Tá, sim.
fazer algumas perguntas que o senhor pedir que o senhor responda, tá bom? Ok. Seu nome completo, Ivo Pereira de Souza. seu endereço, Casa 85, rua José Rodrigues Pinto, bairro Santa Luzia, em Dops. Rua José Rodrigues Pinto, número 85. O bairro, qual que é? Santa Luzia. Santa Luzia, não é Morro do Galo, não? Também lá é chamado como Morro do Galo, só que o nome original lá é Santa Luzia. Ah, sim, foi no bairro Santa Luzia, em Pintópolis. Exatamente. O senhor é solteiro, casado? Sou solteiro porque eu estou preso, né? Porque se eu estivesse na rua, eu tava com uma polícia. Ah, o senhor não é casado, né? Não, ainda não. Entendi. O senhor tem algum apelido? Não, os meninos me chamam só de. Alguns me chamam de menor, outros me chamam de Pepino, só me chamando em matou, com a casa. Qual a sua data de nascimento? 15/2/2004. O nome da sua mãe? Maria Martins Francisco de Souza. Do seu pai? Aldenis Pereira de Souza. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com um roça, fazendo seca, mexendo com arame, roçando. Trabalhador rural? É. O senhor ganha quanto, mais ou menos, por mês? Mas dali é a comissão, ao tanto que eu faço ali, eu ganho, entendeu? Mais ou menos, sei quanto que o senhor ganha, mais ou menos? Assim? 70, 100, 150, às vezes se tiver uma roça grande, já é mais de R$ 200. Mas nem Vai. para Isso, deitado. Mas por mês. Por mês, mais ou menos. Não, por mês não. O senhor não tem ideia de quanto o senhor ganha por mês, mais ou menos, não? Não. Por mês não. É que eu recebo ali no dia, entendeu? Assim que eu tenho um serviço, eu já recebo. O senhor estudou até que série na escola? Eu completei. Tem Sim, o segundo, tem o segundo grau completo? eu estou certificado, ensino médio completo. Já foi preso antes? Já uma vez, estou na tentativa, eu fiquei 4 meses e fui embora, só que caiu, classificou para ameaça, né? 129. O senhor chegou a ser processado criminalmente? Processado? O senhor foi processado? O senhor foi preso, né? O senhor chegou a ser processado, condenado? Não. Não, foi só um ano. Um ano? Tá. A partir de agora eu vou começar a perguntar sobre os fatos narrados aqui, para início desse processo, tá? A partir de agora o senhor tem direito de ficar em silêncio, tá? Eu posso falar uma coisa? Eu quero responder às perguntas do advogado. Tudo bem. Tem argumentação da defesa? Então, diante da argumentação da defesa, o réu irá responder apenas às perguntas feitas pelo seu advogado. Passa a palavra ao doutor Francisco. Igor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Me explica quando e como você viu que o Cleomar estava armado. No momento que ele estava lá na casa da avó, da mulher, as mulheres foram tudo lá para dentro da casa, e eles saíram lá para fora, ficou só nós três. Eu estava mexendo no churrasco lá, eles começaram a falar um tanto de coisa comigo, começou a falar de droga, começou a falar de coisas que ele já tinha feito. Esse Nilson que estava aqui me falou que já tinha matado 2 pessoas lá no DF. Aí foi na hora que o Cleomar foi e puxou um revólver cromado, entendeu? Cabo de madeira, e mostrou para mim. É tanto que eu peguei nele ainda, olhei, e depois passei para ele me escondeu de novo, depois me chamou para tirar cocaína. O NEM, então, tava com esse revólver na Tava. que- Tava tava na cintura dele. Na cintura? Dele. Certo. Você fala que ele te chamou para tirar cocaína. Tirar cocaína, chamou ainda fez o gesto. Oi? Que hora que era isso? Já era. Eu não me recordo, não, tava de noite, eu acho que já eram umas 10, 11 horas. Por aí. Tá. Os fatos aconteceram lá no momento das facadas, foi que hora mais ou menos? Acho que foi meia-noite, 55 por aí, meia-noite e pouco. Faz uma hora. Certo. Então, ninguém, assim, ele não mostrou, não aparentava que estava com revólver lá no momento, não, né? No momento, não, foi na hora que ele tirou que eu vi. Foi, né? Ele não mostrou pra ninguém, só pra mim. E o rapaz, o Nilson, aí, tava lá também que viu. A Andressa estava muito bêbada, né? Tava demais. O Ney, o Cleomar, estava bêbado assim ou não? Tava também. Tava também. Só que não era tanto, não, mas tava. Tava todo mundo bebendo, só eu que não tava. Tava todo mundo. E o Nilson estava muito bêbado, embriagado de não lembrar as coisas ou não? Não, ele tava embriagado também. Agora, se ele lembra ou não, já não sei. Mas tava bebendo também. Tava todo mundo bebendo. Nessa dinâmica de tudo como aconteceu,
Você saiu mais cedo da casa, né? Saí. Aí você foi para casa da sua avó, Não, aí eu fui lá em casa, lá de casa eu desci casa da minha avó, fui arrumar umas roupas lá. certo? Nesse momento é que você pegou a faca? Foi, só que primeiro eu escutei a Andressa chamando meu nome, ela tava gritando, entendeu? Na rua chamando meu nome. Aí eu fui pra brecha do portão. Aí na hora que eu apareci na brecha do portão, eu vi ela saindo da casa, logo em seguida eu já vi o Cleomar saindo e o Nilson também. Os três saíram juntos, entendeu? Aí ele já começou a agarrar ela, já começou. Os três saíram Os juntos? três saíram juntos. E o Nilson que estava aqui, ficou lá, tipo, de escolta, cruzou os braços, ficou só olhando, enquanto o Cleomar estava assediando ela, entendeu? Já estava tirando a roupa dela, rasgando a roupa dela no meio da rua lá já, pegando ela à força. O Entendeu? Nilson estava acompanhando, o Cleomar fazia isso tudo. Isso, eu tava olhando, ela tava os dois juntos lá e eu olhando pela brecha do portão. E eu tava arrumando as minhas coisas, a roupa que tava no meu quarto. Aí eu escutei ela gritando, aí foi onde eu fui desbloquear até o portão e vi tudo acontecendo. Aí você pegou a faca e foi lá para casa dela. Foi, pra avó dela. foi aonde eu não aguentei ver aquilo, não. Eu não aguentei, eu não. Qualquer um, se tiver um cara assediando uma mulher, ou tentando estuprar uma mulher, vai deixar isso passar batido, vai passar pano, não tem como não, entendeu? Então eu surtei na hora, eu endoidei na hora que eu vi logo com minha mulher. Eu também tenho uma irmã, eu tenho uma mãe, se fosse isso com minha mãe ou com minha irmã, entendeu? O que ele tava fazendo era errado, ele tava rasgando a roupa no meio da rua. Aí você entrou para dentro para chamar a mãe dela. Aí eu peguei a faca lá no meu quarto e corri para avisar a sogra e a avó dela, a avó da dona, entendeu? Para falar o que tinha acontecido, o que eu tinha visto, entendeu? Aí logo em seguida ela já veio correndo, muito rápido, entendeu? Aconteceu muito rápido, ela já veio correndo, soltou dos caras, veio correndo e caiu lá no chão, lá na área. Eu não sei se ela se machucou, foi lá na área, na hora que ela caiu, ou se foi com os caras. Não sei que ela tava machucada no chão, entendeu? Aí nisso você saiu lá para fora para tirar satisfação com eles. Isso. Aí eu saí lá para fora. Nisso aí, o que que aconteceu? O Cleomar partiu para cima de você? Não, ele veio pra cima de mim, mano. Porque, ó, pelo que eu entendi, ele viu que eu já tinha visto tudo, entendeu? Então ele veio pra cima de mim. Aí foi onde eu peguei a faca e comecei a furar ele. Ele já veio pra cima de mim, eu comecei a furar ele. Eu grudei na camisa dele, ele começou a me dar uns burros, entendeu? Começou, tipo, me esmurrar. Aí, e ele em pé ainda, me xingando, me ameaçando, falando que vai me matar, não sei o quê. Foi um bocado de coisa comigo, um bocado de asneira comigo, entendeu? Me ameaçando. E eu surtado na hora e com medo também. Eu fiquei com medo. Você poderia fazer alguma coisa comigo. Então foi onde eu tomei essa atitude. Ele chegou a empunhar, apontar o revólver para você? Sim, Sim. apontou o revólver pra mim. Aí foi onde eu tava balançando ele, onde ele tava, tipo, se debatendo e tentando colocar o revólver em mim. Só não colocou porque eu tava balançando ele pra tirar ele de atenção ali, de me com o revólver em mim, entendeu? Eu tava com medo, eu tava em pânico. Ali eu já tinha gelado, aí eu pensei, uai, eu posso morrer, mas vou morrer como um homem. Ele poderia disparar ali, que era pra estar aqui agora, talvez era até ele, né? O Nilson, nesse momento, estava onde? O Nilson, ele tava lá na esquina, em cima da moto, na esquina, lá, mesmo na rua, só que na esquina, lá perto. Olhando tudo isso. Ele tava vendo, ele tava lá, em cima da moto e vendo. Aí depois disso, depois desse fato, ele veio correndo atrás de mim, me xingando também, me ameaçando, falando que ia me matar. E veio com o capacete na mão, segurando a mão na cintura, e veio correndo atrás de mim. Aí eu fui correndo, mesmo com a faca, mesmo ali na mão, entendeu? Eu saí correndo. Aí você voltou para dentro da Exatamente, voltei. Bem na hora ela tava fechando o portão, entendeu? Aí você ficou para dentro e ele ficou para fora. Isso, ele ficou pra fora e me ameaçando. Aí vocês Falando ficaram, um monte de aí coisa. vocês ficaram segurando o portão, e você segurando e ele tentando abrir. Foi ele tentando abrir. Aí logo em seguida ele tentou pular o muro também. Quebrou até a maçaneta lá a boa da menina ficou brava por causa disso. Ele quebrou a maçaneta, colocando o pé, tentando subir para pular, para me pegar. Aí foi onde eu fui sair correndo. Aí nisso Fez eu fugiu. pegar, entendeu? Isso fugiu. Isso. É, Você se arrepende do que aconteceu? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo pelo fato do que o cara tava fazendo com a mulher, entendeu? Porque isso não tem como não, moço. Ninguém vai passar pano com um negócio desse, entendeu? O que o cara tava fazendo, ele tava tentando estuprar uma mulher, mano. Ele tava tentando estuprar ela, tava estuprando praticamente, tava tirando a roupa dela. Se fosse por outro motivo, né? Mas não me arrependo. O que o cara tá. E se não fizesse nada? Ela seria vítima de um estupro, ou ele poderia até matar ela também. Ou poderia estrupar ela, matar ela, voltar e me matar também. O estuprador. Você ficou muito nervoso, ficou muito alterado. Eu fiquei demais. Eu nunca tinha visto um negócio daquele acontecendo. E quando eu vejo acontecendo uma coisa desse, ainda mais com minha mulher, entendeu? Ele tentando arrancando a roupa da minha mulher, à força. Se ela querer, se ela pelo menos quisesse, né? Se fosse pelo medo deles, era outra coisa. Mas não, ele tava pegando ela à força, ela tava bêbada, embriagada, não lembra de nada. Ele se aproveitou da invulnerabilidade dela para fazer aquilo.
E todos lá tinham ele como tio, como Todo mundo considerava ele. Até eu mesmo no momento. família. Isso, eu mesmo no momento não mudei nada, eu tava achando tudo tranquilo, entendeu? Pra mim tava normal. Entendeu? Muito obrigado, Igor. Tem mais perguntas não, excelência. Só para constar aqui, doutor, então, o acusado e o doutor responder pelos termos de defesa não vai responder as perguntas do juízo, nem as perguntas do Ministério Público, nem as dos jurados. Sim? Então, doutor encerrado, interrogatório acusado, pode sentar lá, tá? Ok.